Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa com a doutora Suzy Vieira. Prazer em recebê-la sempre. Obrigada. A gente vai falar sobre cirurgia dos braços que se chama braquioplastia. Sim. É aquela cirurgia que tira aqui? Sim, é uma cirurgia para corrigir esteticamente os braços. Mas e a cicatriz? É um dos pontos que a gente tem sempre que discutir, porque realmente, como toda cirurgia, deixa cicatriz. O problema da cicatriz no braço é que não é uma cicatriz fácil de esconder, já que a gente mora num lugar quente, de clima tropical, então é muito comum se usar roupa que deixe à vista o braço. Fora. Então é uma questão de custo-benefício. Tá. Se o problema merece a cirurgia, justifica a cicatriz. Isso é exemplo de cicatriz? Isso aí é uma cirurgia clássica, essa cicatriz ao longo do braço. Existe uma outra cirurgia que a gente chama de cicatriz reduzida. É uma cicatriz menor que muitas vezes a gente consegue esconder dentro da axila. Ah, é? Mas alguns casos que se aplica essa cirurgia. Nem todo mundo consegue se submeter a esse tipo de cirurgia. Quanto mais sobra de pele, infelizmente maior será a cicatriz. Já que a cicatriz é feita justamente que é o corte para tirar o excesso. Não tem como, né, doutora? Então, às vezes as pessoas pedem, não deixa a cicatriz. Quanto mais coisa eu tenho que tirar, mais eu tenho que cortar e, por conseguinte, eu vou ter uma cicatriz maior. Claro que, como especialista, a cicatriz vai ser uma coisa muito sutil e tal, mas a paciente tem que ter a ciência de que vai ter cicatriz. Eu sempre falo que o segredo de cirurgia plástica não é que a gente consiga operar sem cicatriz. A gente tenta disfarçar ao máximo, a gente faz um ponto especial, às vezes usa uma cola, posiciona a cicatriz num local que seja o menos evidente possível. Tá. Mas a cicatriz existe sim. Perfeito. Vamos então aos mitos e verdades sobre esse assunto, braquioplastia. Eu gosto de aprender palavras novas, essa eu aprendi hoje. É mito ou verdade que em todos os casos é feita uma lipoaspiração no braço durante a cirurgia? É mito. Em alguns casos a gente realmente faz uma lipoaspiração. Eu sempre falo muito sobre essa questão de lipoaspiração em braço, que o braço, especialmente o braço feminino, já tem uma certa flacidez, especialmente nessa porção de dentro, a porção interna. Então, a lipoaspiração pura, às vezes, leva a uma sobra de pele. Por outro lado, se a pessoa só tem sobra de pele, não tem o que aspirar mais. Então, é o caso daquelas pessoas que emagreceram demais, fizeram cirurgia bariátrica. Então, fica realmente, as pacientes até costumam chamar de asa de morcego. Fica uma sobra de pele grande. Fica tudo isso mesmo? Fica. Em alguns casos fica muito grande, bem relevante. Então, nesses casos, não precisa fazer lipoaspiração. É só remover a pele. É só remover a pele. Em outros casos, além de ter a sobra de pele, ainda tem aquele braço mais cheio, que incomoda muito. Então, a gente associa a retirada da sobra de pele à lipoaspiração. E nesse caso, a gente tem liberdade de lipoaspirar, mas já que a gente, depois de lipoaspirar, vai tirar o excesso de pele. Quem faz a braquioplastia? Homens e mulheres ou só mulheres? Homens e mulheres são candidatos, mas normalmente é uma área que incomoda mais as mulheres. Tá. É mito ou verdade que todas as pessoas que realizam o procedimento apresentam cicatriz grande e aparente na região? A gente acabou respondendo antes, mas existe sim a cicatriz em todos os casos, não necessariamente grande. Aparente, a gente tenta esconder o máximo possível, mas cicatriz depende muito também da pessoa que está sofrendo a cicatriz. Então, tem gente que tem uma cicatriz de ótima qualidade, uma cicatriz plana, clarinha, ela está lá, mas ela nem sempre é tão evidente. Tá. Outras pessoas têm a cicatriz mais grosseira, a cicatriz mais alta. Nestas é mais difícil disfarçar a cicatriz. E aí o médico nada pode fazer, né? Porque é uma questão genética. A gente desconfia às vezes que a cicatriz não é tão boa e já toma algumas precauções. Toda cicatriz merece ser bem tratada, mas em alguns casos a gente já sabe que são candidatos a ter uma cicatriz de pior qualidade. Perfeito. É mito ou verdade que essa cirurgia não é indicada para o tratamento da obesidade? Essa cirurgia, como todas as outras cirurgias plásticas, não são feitas para tratar a obesidade. A gente trata, sim, as consequências da perda de peso. Então, a paciente que perdeu muito peso, que tem a sobra de pele, ou algumas pessoas têm o que a gente chama de lipodistrofia. Estão no peso ideal, mas tem um acúmulo de gordura numa área que não é conveniente, esteticamente não é boa. Por exemplo, nos flancos, que são os pneus, às vezes a paciente tem um corpo bom, está num peso ideal, mas tem um braço com excesso de gordura.
Ou é uma paciente que malha bastante, tem uma musculatura desenvolvida, mas não consegue evidenciar essa musculatura porque tem uma camada de gordura mais espessa em cima. Tá. É a diferença grande entre homens e mulheres. O braço feminino tem mais gordura, o braço masculino tem mais músculo, menos gordura. Então, por isso que é mais fácil você evidenciar uma musculatura masculina do que a feminina. Perfeito. É mito ou verdade que após a cirurgia é necessário tomar antibiótico? Sim, se toma antibiótico, a gente chama de antibiótico profilático, que é para prevenir alguma contaminação, alguma infecção. Mas esse é o procedimento padrão em quase todas as cirurgias, padrão, né? Tá. É mito ou verdade que o resultado definitivo pode demorar até 1 ano para aparecer? Como toda cirurgia, então essa palavra definitiva é interessante. Não é que vai demorar 1 ano para ver algum resultado, mas até 1 ano ocorre uma série de modificações que podem melhorar bastante o resultado. A cicatriz vai se definir, os inchaços, os edemas vão ceder e o corpo às vezes vai se moldar melhor. Por isso que a gente fala, não se conclui resultado antes de 1 ano. É um processo, né, doutora? É um processo. É mito ou verdade que esse procedimento é a única opção para tratar excesso de gordura e flacidez na região dos braços? Quando a flacidez é muito grande, realmente não tem muita opção. Quando a flacidez é menor, às vezes a gente consegue resolver com alguns aparelhos que estimulam as fibras da pele, encurtam as fibras da pele, estimulam o colágeno. Existe a aplicação até de produtos, por exemplo, o ácido polilático é um produto que estimula o próprio colágeno da paciente. E nas áreas onde tem colágeno, existe menos flacidez. Mas isso são casos bem escolhidos. Então, eu não diria que é o único tratamento, porém, cada pessoa tem a sua indicação. Perfeito. Vamos às perguntas sobre braquioplastia com a doutora Suzy Vieira. Primeira pergunta enviada pela Miriam. Fiz essa cirurgia há 3 meses e a cicatriz ficou bem escura, mesmo com protetor solar. É possível clareá-la ou essa reação faz parte da recuperação? Essa reação faz parte da recuperação. Como a gente falou antes, 3 meses ainda é muito pouco. A cicatriz ela sofre um processo de amadurecimento e com 3 meses ela está bem no início de formação. Então, é possível clarear, assim, é possível estimular essa adaptação da cicatriz. Mas em muitos casos, independente do que se fizer, a longo prazo ela vai clarear. Tá. Próxima pergunta enviada pela Roberta. Em quanto tempo uma pessoa que fez essa cirurgia pode voltar a fazer as suas atividades normais sem ter nenhuma complicação? Musculação ficará proibida para sempre? Não, musculação não ficará proibida para sempre, mas tem um tempo realmente de repouso. Principalmente musculação localizada em membro superior. Um dos segredos para ter uma cicatriz de boa qualidade é que ela não sofra tensão. Como assim? Se você faz uma cirurgia que tira o excesso de pele, a pele vai ficar bem justa em cima daquela cicatriz. Se você faz força em cima da cicatriz, ela tende a alargar. Tensão física mesmo. Tensão física. Então, por isso que cicatriz em áreas de tensão como o ombro, joelho, nas costas, no dorso, são cicatrizes de pior qualidade do que uma cicatriz na face, que é uma área que não sofre tanta tensão. Então, a musculação no período inicial, realmente ela é proscrita, não se deve realizar. A longo prazo, vai ser liberado. Eu costumo liberar após os 3 a 6 meses, depende de cada caso. Tá. Próxima pergunta enviada pela Débora. Se eu optar por fazer essa cirurgia, devo parar a reposição hormonal por causa da menopausa? Dependendo dos hormônios que são utilizados, eles podem aumentar o risco de ter alguma complicação na cirurgia, independe da cirurgia. Então, são os que a gente chama de fenômeno tromboembólico, que é embolia, trombose nos membros inferiores. Então, eu sempre peço que suspenda, sim, os hormônios 1 mês antes da cirurgia, que é um fator de risco que a gente tira e que depois pode voltar a usar. Depois retoma a vida normal. Vida normal. Próxima pergunta, Clarice. Ouvi falar que nessa cirurgia a chance de abrir pontos é mais alta do que em outras plásticas. É verdade? Em parte, sim. É uma das cirurgias que tem mais propensão a abrir algum pontinho, justamente porque braço é uma área que a gente mexe muito. Quando vê, já fez, né? Quando vê, já fez. Foi. Não é uma cirurgia que dói. Então, às vezes, o fato de não doer, a paciente esquece que está operada. Não dói? Olha não que interessante. Dói, não costuma doer. Então, a paciente esquece que está operada ou precisa realmente voltar às suas atividades, a trabalhar e força um pouco mais. É tanto que é muito comum que o braço, que costuma abrir 1 ou 2 pontinhos, é o braço que ela mais usa. Então, se a paciente é canhota, no braço esquerdo, se a paciente é destra, no braço direito. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Então,
Então tem alguns cuidados que são recomendados, evitar esforço excessivo, usar uma cinta, uma malha compressiva, existe uma malha igual existe para o abdômen, existe para o braço, dá uma proteção a mais. Doutora Suzy, voltar a dirigir, depois de quanto tempo depois dessa cirurgia? Eu costumo liberar com 30 a 45 dias. É rápido, relativamente rápido. Porque hoje dirigir não é uma atividade tão exaustiva. Mas outras atividades como musculação, pegar peso, pegar criança, eu libero com mais tempo, 90 dias. Perfeito. Próxima pergunta, do Fernando. Quanto tempo é necessário esperar para fazer essa cirurgia após uma bariátrica? Passei por esse procedimento há 5 meses e os meus braços ficaram flácidos. A gente sempre costuma fazer cirurgia plástica pós-bariátrica depois de 18 meses. Não só braço, é porque é um período de adaptação do organismo, de estabilização. Ele vai ver que ele está com 5 meses e algumas coisas ainda vão ocorrer. Nesse período de 5 meses, muitas vezes os pacientes estão desestabilizados, então cai cabelo, a pele afina muito. Na bariátrica? Sim, tem anemia. Depende da técnica utilizada e de cada paciente. Porém, é sempre indicado que se faça cirurgia plástica, novas intervenções, depois de 18 meses, que é o período que realmente o organismo já se adaptou. Independente da cirurgia. Agora, eu sempre escuto falar, quem faz cirurgia plástica que aproveita, vai fazer, não sei, abdômen, faz peito e tal. Com a bariátrica também? Com a braquioplastia também? Em alguns casos, a gente costuma combinar a braquioplastia com a mamoplastia, por exemplo, ou com a toracoplastia, que é a retirada de excesso de pele no tórax. Agora, cada caso é um caso, porque o paciente é isobeso, às vezes cada cirurgia já é uma cirurgia muito grande. E cirurgia combinada tem um risco aumentado. E na minha cabeça, cirurgia não é ir ali tomar um sorvete? Não, cirurgia é um procedimento invasivo. Tem que ser pensado, programado, tem seus riscos. Isso. É muito comum as pessoas ficarem ansiosas, já que perderam muito peso, então tem que resolver tudo de uma vez. Não é adequado, mas cabe ao profissional também orientar. Sem dúvida. A relação médico-paciente é sempre fundamental. Fundamental. Né? Mas a doutora Suzy Vieira é médica cirurgiã plástica. O site da doutora Suzy é Suzy Vieira, Suzy com Z, Y, SuzyVieira, tudojunto.com.br. No Facebook, a doutora Suzy está como Suzy Vieira Cirurgia Plástica. Só lembrando que Suzy é com Z, Y, Suzy Vieira. Doutora Suzy, muito obrigada. Estava com saudades porque fazia tempo que não vinha, viu? Muito obrigada. Fiquei observando. Até a próxima, Até doutora mais. Suzy.